te adorar. Foi que eu nasci.
todos abaixem suas cabeças para que possamos receber os nossos pedidos e os que não estão aqui também, que está no coração de vocês. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos e pensamos pelo seu poder que opera em nós. Eu creio e, em nome de Jesus, eu profetizo que toda sorte de doença, todos os males, todos os pedidos que estão nesse caderno, desde o dia que ele foi aberto, em nome de Jesus, que será atendido em conformidade com a vontade perfeita e agradável que é a vontade de Deus. Eu testifico e creio que quem estiver hoje com ansiedade, síndrome de pânico, como eu tive durante 9 anos e fui curada, um milagre aconteceu. Repentinamente eu suspendi todos os remédios. Eu profetizo que quem estiver com síndrome de pânico, ansiedade, em nome de Jesus, será curado. Receba, confie, entregue e receba, em nome de Jesus. E submergir a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Edson Chore. Conheço o pastor Chore desde 1980 e alguma coisa. E sou grato a Deus pelo pastor João também. E por vocês, por me receber no Senhor nessa noite. E eu estive com o pastor Edson o ano passado, lá perto do Morumbi, né? Como o senhor falou, as reuniões de sexta-feira deixaram de ser presenciais, né? E que bom estar aqui. Como ele falou, Deus permitiu eu escrever alguns livros, e são todos dele, porque a nossa vida pertence a ele, e a gente escreve ao depósito de Deus na nossa vida. Tem nada pessoal, é tudo bíblico, né? Cristocêntrico, que é o meu encargo, de falar do Cristo em nós, de nós em Cristo. E então lá tem 14 títulos. E você pode, como o pastor falou, adquirir por Pix, por pagar em dinheiro, por comprar para pagar depois, não tem problema. Se o pastor João falar, não, pode autorizar sem problema. Talvez ele não vai ter tempo, mas passa para outra pessoa, passa para essa pessoa, e ele passa para ela, e fica tudo na paz. Nós somos uma família, viu? Então, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13. Quero, assim, que Deus use a gente, né? Porque Ele é a palavra, Ele é o mensageiro. Nós somos apenas os canais, tanto a gente que está aqui, como vocês também, quando são usados, né? Nossa vida é uma vida espiritual em Cristo. E eu te agradeço, Pai, por esse momento, essa manhã tão preciosa, onde nós estamos te cultuando, e agora juntos, assentados para ouvir a Tua palavra. Senhor, fale com cada um de nós, que Teu nome seja glorificado, e que nós, Teus filhos aqui, sejamos edificados. E se alguém que está aqui hoje ainda não tem a salvação, que hoje seja o dia da sua salvação. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês sobre comunhão, sobre a koinonia, certo? Que é também uma das doutrinas da igreja, desde a sua origem na terra, porque a igreja é celestial. A igreja veio do céu. A igreja é a porção, a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Nós somos igreja porque Cristo está em nós. Nós somos cristãos porque Cristo está em nós. Senão, poderia fazer tudo que se faz numa igreja, mas não seríamos. Então, a igreja, desde o seu início, ela perseverou na comunhão. E a comunhão, aqui em 2 Coríntios 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja
com todos vós. Comunhão fala de intimidade, comunhão fala de compartilhamento, comunhão fala de união, comunhão fala de oração, de adoração, de servir, enfim. E essa comunhão nossa, como nós somos povo do Senhor, você que é uma nova criatura, nossa comunhão, ela é espiritual. É claro que nós estamos num corpo mortal, e esse corpo aqui está participando também, né? Nossa alma participa, mas a comunhão, ela é espiritual. Carne não tem como servir ao Senhor, compartilhar com o Senhor, orar, adorar, porque carne é carne, e nós somos um povo espiritual, amém? Então, essa comunhão começa com o Pai e com o Filho, pelo Espírito Santo. Veja o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, em 1 João 1,3, ele escreveu: o que temos visto e ouvido, eles viram o Senhor, eles ouviram o Senhor, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o próprio Deus habita em nós. Nós não estamos desamparados nessa terra, né? Deus está conosco, amém? Em qualquer momento, Deus está com você. Seja na noite, seja no dia, seja na bênção, seja na tribulação, Ele está presente em nossas vidas. E o Espírito Santo sempre vai nos levar à comunhão com o Pai e com o Filho Jesus. Primeiramente, começa com o Pai e com o Filho. Consequentemente, essa comunhão se desdobra também para a igreja, para os irmãos. Nós vamos ver também que se desdobra lá para fora. E essa vida de intimidade, de amor, né, de servir, ela passa a ter essa koinonia entre nós, né, essa vida de generosidade, como nós vemos lá na igreja quando iniciou, de piedade, de socorrer uns aos outros. Então, essa comunhão começa no Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Não tem como começar a comunhão espiritual minha com você, minha com o pastor João. É com o Pai e com o Filho, amém? E a minha comunhão com o pastor João não é minha comunhão na vida carnal, não, é na vida espiritual. É o Cristo que está em mim, comunga com o Cristo que está com o pastor João. Está claro isso para nós? Amém? Então vamos seguir, vamos ver os níveis de comunhão. Lá em Apocalipse 3,20, o Senhor falou: eis que estou à porta e bato, né? E ali pode se aplicar para um não convertido? Claro que sim. Mas ali, assim, dentro do contexto, está falando com a igreja. Uma igreja da Laodiceia. Ele está batendo na porta. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ele quer cear conosco. E também esse alguém vai cear comigo. Então, o Senhor come conosco e nós comemos com Cristo. E tudo isso é maravilhoso. É uma vida preciosa espiritual. Nós comemos e bebemos de Cristo diariamente, porque nós somos um povo espiritual. Amém, meus irmãos? E Ele come e bebe da própria vida dele que está em nós também, porque a vida que está em nós é a própria vida dele. É a vida do Espírito Santo, e o Espírito Santo e Cristo é a mesma pessoa. Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Então, essa comunhão ela tem níveis. Começa na vida pessoal, na sua vida, na minha vida. Individualmente, nós temos que ter comunhão com o Senhor. Nós temos que ter essa vida de intimidade, de oração, de adoração, de servir, de compartilhar com Ele nossas alegrias, nossas tristezas, nossos alvos. De repente, nós vamos ser endireitados por Ele para perceber e mudar a rota, ver que nossos alvos não são os alvos dele. Nossos sonhos, que às vezes não são o dele, Ele vai pela comunhão mostrar para nós. Porque o nosso alvo, o nosso sonho, a nossa vontade tem que ser cada vez mais crescentemente e exclusivamente de Cristo. Porque nós somos um povo espiritual. Amém, meus irmãos? Então, aqui em
1 Coríntios capítulo 1, 9, se você quiser ler, não estão projetando não, né? Mas nem precisa, vocês acompanhem na Bíblia, ou se quiserem projetar, eu já estou anotado aqui, eu vou ler, tá bom? Mas se quiserem projetar, para quem não está com a Bíblia acompanhar, 1 João, capítulo 1, desculpa, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus. Então, nós começamos pessoalmente, né? Desde ali, da origem, do novo nascimento, nós começamos a ter uma relação com o Senhor. E essa relação, ela não pode ser apenas no começo. Hoje nós cantamos aqui sobre o primeiro amor, né? Ela tem que ser contínua, constante, né? Tem que ser crescente. Nós temos que ter tempo para Ele, porque Ele tem tempo sempre para nós. Ele está sempre presente. Na intimidade, no compartilhar, no orar, no adorar, no servir. Nós somos pertencentes a Ele. Ele nos comprou lá na cruz. Amém, meus irmãos? Então, essa vida, e a gente sabe que a carne não gosta disso, né? A carne, às vezes, ela se entusiasma para orar, para ouvir um cântico, para ouvir uma pregação, mas a carne é inimiga do Espírito. Então, nós precisamos cultivar esse hábito, né, de ter comunhão com o Senhor na vida pessoal. Ele fala para nós, inclusive lá em Mateus 6, que nós devemos entrar no quarto, né, fechar a porta ali em secreto, só nós e o Senhor, pessoalmente. E Ele está vendo, está ouvindo, né, está presente, e Ele vai nos recompensar sempre, não só com as experiências, com as bênçãos, isso é muito bom, não é verdade? Mas muito mais vai nos recompensar com a presença. Porque as experiências são boas, mas elas passam. E a gente esquece. Por mais boas que são, a gente, mesmo que não esqueça, a lembrança do amanhã não vai ser como o momento da experiência no atual, não é verdade? Quando você, por exemplo, compra uma casa, casa um filho, uma filha, se forma, você fica extasiado. Daqui uns anos você vai lembrar, mas não vai causar o mesmo impacto. O mais importante não é a experiência, não são as bênçãos. O mais importante no dia a dia é a presença. É Ele nos recompensar com a presença dEle. Amém, meus queridos? Então, nós precisamos ter essa vida pessoal de comunhão, né? Hoje eu cheguei aqui de manhã, o Amado foi fazer o café e falou que depois estaria na intercessão com alguns irmãos. Que coisa linda, né? A gente tem que cultivar isso pessoalmente. E vamos adiantar para falar que essa comunhão também tem que ser na família. Na família que é natural e espiritual. Porque a palavra afirma, crê no Senhor e será salvo o quê? Essa promessa foi apenas para o chefe da prisão lá onde Paulo e Silas estavam presos? Eu não creio que seja só para eles. Eu creio que é para você e para mim. Porque a palavra de Deus transcende, ela é atemporal. Certo? Então, a família natural também tem que ter comunhão com o Senhor. Reunir junto. Às vezes é difícil, às vezes já não moram mais juntos. Mas assim, nós temos que, se tem a oportunidade, vamos ter esse momento de koinonia, de intimidade, de oração, de louvor, de adoração, de compartilhar. Porque onde estamos 2 ou 3 reunidos, Ele está presente, Ele falou. Não é verdade? Olha o que diz Josué 24:15. Porém, se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É precioso. Você que tem criança pequena, tem oportunidade, lê a palavra com ele, um versículo, leva a memorizar, faz uma oração com ele. Já filhos adultos, casados, vem em casa, faz um momento juntos de orar, de cantar, de agradecer, de compartilhar. Isso é muito rico, é muito precioso. Paulo, falando sobre Timóteo, ele falou sobre a fé não fingida que havia em Timóteo. Na segunda carta, parece no capítulo 1, versículo, me parece 5. Ele falou, essa fé não fingida habitou primeiramente na sua avó, Lloyd, depois
habitou na sua mãe também, Eunice, e eu tenho certeza que também está em você, Timóteo, né? Por quê? Porque era uma família que tinha comunhão. Em 1983, eu estava trabalhando em Campo Grande, na plantação de igreja. E de lá nós fomos até o Paraguai, num encontro de pastores que estava tendo. Vieram alguns missionários dos Estados Unidos, da Argentina. Foi um encontro de pastores em Assunção. E na volta nós fomos hospedados numa cidade, Coronel, não me lembro o segundo nome, que lá tem outras cidades com o primeiro Coronel. Nós ficamos hospedados numa casa, meus irmãos, numa casa tão simples, tão de assim, aquela madeira que tem fresta, que há, assim, o vento entrava simples, num chão batido, e eu fiz o teste, né? O chão estava tão limpo, nós ficamos lá, chegamos no entardecer e só saímos no outro dia de tarde. Nós dormimos, almoçamos e depois continuamos o retorno para Campo Grande. Eu fiz guspe no dedo e passei no chão. Irmãos, não tinha nada de pó. Chão sem nenhum piso, totalmente limpo. E de manhã bem cedo, era 5h, 5 e pouco da manhã, a família acordou, o pai, o marido, a esposa, 2 ou 3 filhos, não me recordo agora, e eles já estavam com a fogueira lá fora, estava frio. E eles estavam orando, cantando, lendo um texto da palavra, depois saíram para a lida. A senhora ficou, eles voltaram para o almoço, almoçamos, aí nós retornamos para Campo Grande. E aí ele falou para nós, o senhor falou, nós fazemos isso todos os dias, antes de sair para o trabalho. Cantar ao Senhor, orar, ler um texto da palavra. Então, é muito precioso nós aprendermos a ter comunhão também com a família. Posso tomar um pouco de água? Vocês não se importam, não? Não seria bom todo mundo levantar e sair para beber água, né? Ia ser, mas daqui a pouco vocês tomam também. Um outro nível é na igreja, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Num culto de celebração, nas reuniões nos lares, vai ter reunião de homens na terça-feira, que foi antecipada. Nós precisamos de ter cada vez mais crescentemente essa comunhão. Olha o que diz em 1 Coríntios 14, 26. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, né? Cântico. Outro doutrina, o didaquê, o ensino. Outro traz revelação, a profecia, palavra de conhecimento. Aquele outro língua, pode ser a língua dos anjos, ou como pode, porque foi Atos 2, teve a língua de idiomas, mas tem a língua dos anjos também, ou a língua de idiomas, e ainda outro interpretar, porque a interpretação vai edificar, vai trazer aquilo que o Senhor está querendo construir, né, na vida nossa pessoal e na vida nossa como igreja. Seja tudo feito para a edificação. Então, o culto é um momento onde nós vamos liberar a presença do Senhor que está em nós, cantando como fizemos, adorando, trazendo a palavra, uma profecia, uma revelação, onde há assim, na celebração já não há uma participação tão expressiva de todos nós. A forma nossa de liturgia não dá esse espaço. Mas, às vezes, vocês se reúnem em casa, né, entre mulheres, entre homens, ou entre famílias, a igreja, em grupos pequenos. É um momento onde nós podemos compartilhar. Porque o Senhor que está em mim é o Senhor que está em você. Ele fala com você através de mim e fala comigo através de você. Ele edifica a minha vida através de você e Ele edifica a sua vida através de mim. Amém, meus irmãos? Então, em Atos 2, 42, diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães e nas orações. Na cada alma havia temor, eles estavam reunidos todos os dias, no templo, de casa em casa, e eram tão generosos. Essa comunhão também era transferida para os irmãos.
Ninguém considerava nada como sendo seu próprio. Eles contribuíam, repartiam, ninguém passava necessidade. Era assim, não era esse comunismo terreno que tem, né? Onde o Estado oprime, domina, e os amigos do rei vivem bem e os demais passam dificuldade. Não, era algo genuíno, era algo nada forçado, era algo espiritual, porque Deus é amor, Deus é generoso, né? Deus é sempre bom. E aí eles estavam ali vivendo essa realidade, não só de comunhão com o Senhor e espiritual, mas uma comunhão prática de ação, de amor entre eles, irmãos, uns com os outros. Não é verdade, irmãos? Então, é muito precioso vocês estarem congregando. Não deixe de congregar, porque essa comunhão, o Senhor vê você todo momento. Ele sabe da sua necessidade, que é mais importante, a necessidade espiritual. A gente tem necessidade natural, é importante também, mas não é tão importante quanto a espiritual. E quando você está aqui celebrando, cultuando, louvando, adorando, às vezes a gente vem com tanto peso, né? Com tantas amarras, né? Com tantas angústias, com tanta ansiedade. Tudo isso está na nossa carne, gente, né? Na nossa vida espiritual, tudo isso é suprimido. Paulo não escreveu, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Isso é impossível humanamente falando. Um só que nunca andou ansioso na terra, que foi Deus, homem, uma só pessoa, Jesus, esse nunca teve ansioso. Mas Paulo ficou ansioso. Mas quando nós estamos transbordando a vida dele, aonde está a ansiedade? Onde está o medo? Onde está o pânico? Está em nós, na nossa carne, mas está suprimido. O que está transbordando é a vida espiritual, a vida de Deus. Você entende? Você pode dar um amém? Amém. Então é importante congregar. Você vem, por exemplo, nós estávamos cantando aquela segunda música que cantou aqui sobre... Não, acho que é anterior, que parece que tem um aspecto do canto de cantares, né? Essa aí, quem começou? Hã? É, o bom perfume. Quando a pessoa, criança, chora tão fácil, né? Chora e se alegra tão fácil uma criança, já viu? Não tem, é natural, começa a chorar facilmente e começa a sorrir facilmente. A gente vai ficando de idade, não sei, você está fazendo aniversário, você está novo. Você só tem uns 21 só. Mas eu estou com 6,8 já, meus irmãos. E eu choro fácil, eu sou uma manteiga no fogo. Até para filme, até de ação, quando é o final ali que tem um tchanzinho, meus filhos já falam, é agora que ele vai chorar. É desse jeito, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais emotivo, volta a ser criança, emotivo, né? Então eu estava ali ouvindo a música, meu irmão, segurando, meu Deus, aqui não, eu já estava quase para pegar o lenço. Espera um pouquinho, agora, ainda bem que eu estou mais na frente, vocês aí atrás, não, a gente fica meio com vergonha, não devia, né? Porque chorar é natural, não deveria ficar, né? Então, essa comunhão na igreja é muito preciosa. Queria encorajar vocês, né? A igreja está tão linda. E, ó, eu vou contar um segredo aqui, porque hoje eu não sou mais pastor local. Fui desde 83 trabalhando com pastor local. Mas eu vou contar um segredo, vou falar para cá para o pastor João não ouvir. Pastor fica feliz quando vê a igreja cheia. E o Senhor Jesus também fica feliz quando a igreja está cheia. Não é verdade? Então vamos continuar. Essa comunhão também tem que ser no mundo, né? Olha o que diz aqui, João 12, 26. Se alguém me serve, servir é um gesto de comunhão. Siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Quantos querem ser mais e mais honrados pelo Pai? É uma promessa de Jesus, né? Então nós temos que servir Ele também do lado de fora, né? Levar a vida dEle, levar a nossa realidade, que a nossa realidade é Ele, né? Não é que a gente vai ficar na rua o tempo todo pregando, né? Não, assim, a gente prega, às vezes até sem palavras, né?
pelo próprio testemunho, não é verdade? Pelo próprio comportamento, reação, ação. Então, lá fora, seja no trabalho, seja no trânsito, e o trânsito estressa, né? Seja na escola, seja no dia a dia, num campo de futebol, fazendo, assim, praticando algum esporte, uma academia, em qualquer lugar, as pessoas têm que ver que nós somos de Cristo e que nós estamos passando, não nós mesmos, mas nós estamos passando, tudo o que fazemos, passando a vida de Cristo lá fora, né? Tem 2 textos que são importantes, que eu quero mostrar para vocês. O primeiro está em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 12 e 13. Lá fala que Jesus Cristo sofreu fora do arraial, né? Ele morreu na cruz fora do arraial. O arraial, na Bíblia, no Velho Testamento, fala lá no deserto, quando eles estavam acampados. E no Novo Testamento, o arraial fala da cidade santa, ali de Jerusalém, dali. Jesus sofreu e morreu fora. Ele ficou pendurado numa cruz lá fora. Aí diz, saiamos ao encontro dele. Saiamos a ele levando o seu vitupério, a sua vergonha, o seu opróbrio. Ali, o contexto é para cristão judeu. A carta aos Hebreus é para aqueles que eram cristãos, mas também eram judeus. E eles estavam ali aprisionados naquele sistema religioso, né? Eles não queriam sair para fora ao encontro dele. E aquele sistema, é claro que veio do Senhor. Era um povo eleito, é o povo que veio o Messias, é o povo que veio a promessa, é o povo que veio a palavra. Mas aquele sistema também, infelizmente, foi um instrumento, não foi o protagonista, mas foi um instrumento como o Império Romano, o judaísmo e também o diabo, para que o Senhor fosse morto na cruz. Mas eles não foram protagonistas, porque o Senhor mesmo se entregou voluntariamente à vida dele e retomou. Isso foi plano eterno de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor estava, através do escritor do livro de Hebreus, que muitos pensam que foi Paulo, outros pensam que não foi, há uma divergência, mas está exortando eles a sair para fora, sair daquele sistema, levar o opróbrio de Cristo, levar a humilhação, porque agora ele sofre, nós sofremos. Ele é honrado, nós somos honrados. Ele é aceito, nós somos aceitos. Ele é rejeitado, nós somos rejeitados. Porque ele, nós somos um. O Espírito Santo habita em nós e nós somos um com o Senhor. Vocês concordam? Vocês dão amém? Então há essa verdade aqui. Agora há uma outra verdade em Cantares que eu quero mostrar para vocês, muito preciosa. O livro de Cantares é um livro histórico, geográfico, profético, narra uma história linda de amor entre Salomão e a principal, porque ele teve muitas, né? Mas a principal, a Sulamita. Mas também é um livro tipológico, é um livro alegórico. Aponta para Deus, Israel, aponta para Jesus Cristo e a igreja no todo. E na igreja também individual. A Sulamita, portanto, pode ser tanto a igreja corporativa, como você e eu individualmente falando. Então nós vamos ver aqui em Cantares, capítulo 5, versículo 2. Deixa eu abrir aqui. Cantares 5. Versículo 2. Aqui a esposa, né? Deixa eu abaixar aqui, porque estão mandando mensagem para mim, para não ficar fazendo barulho. A esposa disse, eu dormia, mas o meu coração velava. Isso aqui é uma realidade na vida da Sulamita e uma realidade da nossa vida hoje, como foi na vida de Pedro e dos discípulos com Jesus, lá no Getsêmani. Eles dormiram,
mas o coração estava velando, estava vigiando. Às vezes nós estamos dormindo, assim, exteriormente falando, mas lá no nosso interior, nosso coração continua velando, esperando pelo Senhor, lembrando dos momentos preciosos que já passamos com Ele. E aqui ela continua dizendo: eis a voz do meu amado que está batendo. Ele está batendo na porta. Abre-me, minha querida, minha irmã. Ele chama ela de irmã. E verdade, Jesus nos chama de irmãos também, não é, pastor? Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Eis-me aqui os irmãos que tu me deste, está escrito no livro de Hebreus. Então, minha irmã, querida minha, pomba minha, tudo isso aqui tem verdades tão preciosas. Eu não vou me deter, porque senão nós vamos ficar muito tempo. Mas o significado da pomba espiritual, isso é imaculada, né? Ele nos vê como pessoa imaculada. Por que ele nos vê desse modo? Porque o Senhor olha para você e para mim e olha para a vida dele que está em nós. Ele não está olhando para a sua carne. Se ele olhar para a sua carne e para a minha carne, ele vai ver um monte de defeito. Nós vemos, quando eu olho para você, se você conviver comigo, eu conviver com você, e se nós olharmos um para o outro segundo a carne, nós vamos ver os nossos defeitos. Mas o Senhor olha para nós e olha para a vida dele em nós. Amém? Posso ouvir um amém? Aí ele diz: a minha cabeça está cheia de orvalho. Estava molhada de orvalho. O orvalho aponta para a palavra de Deus. Lá no livro de Deuteronômio fala sobre o orvalho, né? Destila o meu mandamento como orvalho sobre vós. A minha cabeça está cheia de orvalho. Ele está sempre cheio da palavra, porque ele é a própria palavra. E aqui tem uma boa nova para você e para mim. Sabe qual é? Por mais escura que seja a noite, sempre haverá orvalho, sempre haverá a palavra de Deus para nós. Sempre haverá. E aqui diz, cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Muitos teólogos veem esse momento aqui, os meus cabelos das gotas da noite, o momento do Getsêmani, onde ele derramou gota de sangue. Há uma concordância em vários teólogos a respeito disso. Então ele está batendo, mas ele está batendo não para entrar. Às vezes ele entra e comunga conosco no nosso secreto, mas ele está batendo para ela sair com ele. Às vezes o Senhor bate na sua vida e na minha vida para nós sairmos com ele na noite. Nós temos que sair com ele e nele. Porque a noite sem ele, você vai entender isso, a noite sem ele, nós corremos, vamos ver daqui a pouco, corremos o risco de sermos machucados. Mas a noite com ele, a noite se torna dia, porque para ele não há noite nem dia. A presença dele nos protege na noite. À noite nós tropeçamos, nós às vezes não vemos, apesar que nós somos a luz, porque ele, a luz, está em nós, mas muitas vezes essa luz não está tão clarificada. Então, aqui ele está batendo para chamá-la para sair, para chamar você e eu para sair. E olha a resposta dela. Já despi, versículo 3, a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Ela estava confortável. Ela tinha tido um momento anterior com ele que ela transbordou. Transbordou da presença e da experiência com ele. E é interessante, escuta com atenção. No livro de Cantares tem uma expressão que diz: não desperteis o amor até que ele o quê? Vocês lembram? Não? Não desperteis o amor até que ele o queira. O Senhor é tão bom, isso é muito, olha só como o Senhor é bom. Às vezes nós transbordamos tanto com ele, a experiência, a presença, a bênção. Nós estamos tão cheios, tão acomodados, confortados naquilo,
que ele fala, deixa quieto. Deixa quieto. Não desperta ele de novo, porque ele não está querendo agora. Ele está tão satisfeito que ele não quer mais. Mas em Deus sempre há mais, irmãos. Sempre haverá mais. Mas ele é tão dócil, tão bom conosco, que ele fala, não deixa, não desperta não. Vai chegar um momento que ele vai ficar vazio, sedento, e aí ele vai voltar para mim. Aí vamos despertar o amor meu que está dentro dele, para que ele queira. Vocês estão entendendo como o Senhor é precioso? Mas ela não quer botar a roupa de novo. Ela não quer sujar os pés, porque lá fora a gente suja os pés. Isso aqui é uma simbologia. Lá fora a gente suja a mente, a gente suja a emoção, a gente suja a nossa alma, a vontade. Nós vamos ser renovados, lavados pela palavra. Lembra que o Senhor falou para Pedro? Eu tenho que lavar seus pés. Os pés é uma figura do contato com o mundo. Ela não queria sair para fora. E ele estava chamando para sair. Nós temos que sair ao encontro dele. Nós temos que ir com ele. O meu servo me servirá e me seguirá por onde quer que eu for. Nós não temos mais caminho, ele é o caminho da nossa vida. E aí, olha o que aconteceu. Ela naquela resistência, naquele conforto, naquela satisfação, ela disse, o meu amado meteu a mão por uma fresta. Ele colocou ali um buraco ali na porta, ali, ele colocou a mão. E ao colocar a mão, ela diz, ó, o meu coração se comoveu por amor dele. Por quê? Porque ela amava Salomão. Por que você se comove quando o Senhor manifesta, mesmo que você não queira sair? Porque você o ama, porque ele te amou primeiro. E o amor que você tem por ele é o próprio amor dele em você, é o Espírito Santo em você. O amor, meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Ah, meus irmãos, isso é muito precioso. Quando ela toca na maçaneta, ele tinha tocado. E a mirra da presença dele foi deixada na maçaneta. A mirra, meus irmãos, fala de morte, de embalsamento, de perfume. A mirra fala de renúncia absoluta, de entrega, de submissão. Quando ela toca, aí veio a lembrança. Ele morreu por mim. Ele sofreu por mim. Ele se entregou totalmente por mim. Mirra é isso. Mirra é uma entrega absoluta. É uma vida de quebrantamento. É uma vida de entrega, de renúncia. É morrer todo dia, para Jesus viver todo dia em nós. Ela toca, e aí, como diz aqui, os dedos dela, da mão, foi transferida a mirra do Senhor. Aí ela é despertada. Se ele sofreu, ele é totalmente, você vê muito isso no livro de Cantares, o meu amado é totalmente meu, mas nós somos divididos ainda. Nós somos dele, mas nós somos muito de nós mesmos também. Nós somos muito possessivos, nós temos muito amor próprio. E aí ela abre o amado, mas quando ela abre, ele já tinha retirado, tinha ido embora. Tinha ido. E o que ela faz? A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Quando Deus não fala com você, nossa alma não se derrete? De gratidão, de alegria, de quebrantamento, de esperança, de vitória, mesmo que a vitória ainda não foi consumada, já foi na cruz, mas não foi experimentada por nós, mas nós transbordamos de alegria. Aí ela busca
buscou ele, não achou, ele não respondeu, e ela sai sem ele. E os guardas encontram ela. Naquele tempo havia 2 guardas na cidade. Os guardas que rondavam a cidade para trazer segurança e os guardas que ficavam no muro para vigiar se vinha inimigo lá de fora. No aspecto natural. Mas no aspecto espiritual, esses guardas, pela permissão do Senhor, trouxe disciplina sulamita. Tiraram o manto dela, açoitaram ela. Né? Ela sofreu. Por quê? Porque ela saiu sem ele. Irmãos, nós temos que sair todos os dias lá fora com ele, levando ele, porque a nossa vida é a vida dele. E lá fora é noite, irmãos. Nós vivemos numa noite. Um dia que é ele virá, mas o mundo está cada vez mais escuro. É ou não é verdade? E aí ela aprendeu a lição, que quando ele chama para sair, tem que ir. Se o Senhor te chamar, põe a mão no teu coração, fala: Senhor, eu quero sair todos os dias, na minha lida, no meu dia a dia, seja trabalho, seja lazer, eu quero sair no Senhor e com o Senhor, te seguindo por onde quer que o Senhor vá. Amém? Nós temos que levar ele lá no mundo. Né? E por fim, esse nível de comunhão também é nos lugares celestiais. Mas pastor, eu estou na terra, como é que é isso? Você está na terra num corpo mortal. Mas espiritualmente você já está assentado em Cristo nas regiões celestiais. Isso é um fato que já aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus na cruz. Olha o que está escrito, Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fala comigo, eu estou assentado. Assentado quer dizer lugar de autoridade. Assentado quer dizer lugar de descanso. Você está assentado em Cristo. Acima de principado, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, você já está. E a gente tem que aprender a ter comunhão com ele nas regiões celestiais. Mas como é que é isso, pastor? Paulo mostrou que ele teve essa experiência. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 a 4, depois vocês podem ver. Ele fala que ele conheceu um homem, e esse homem era ele mesmo, que foi arrebatado até o 3º céu. Esteve lá em comunhão com o Senhor. E ele ouviu palavras inexprimíveis, palavra que não dá para contar. É difícil de acreditar, de aceitar. Só quem é espiritual e passa por experiência assim, entende o que é. É coisa muito preciosa. Paulo esteve lá. E aí, lá em Cantares, vamos voltar para Cantares, capítulo 4, versículos 6 a 8. Pode jogar aqui, tem como, por favor? Ah, então tá, é porque eu estou de... Joga agora, por favor. Vamos ver essa passagem aqui também, que é uma passagem de comunhão com ele nas regiões celestiais. Olha o que está escrito. Não, é Cantares, não é esse não. É Cantares 4, versículo 6. Versículo 6. Aqui está escrito, antes que se rompa o dia, né, que o dia termine, o pôr do sol, e se dissipem as sombras, que é quando o dia está acabando, a sombra também vai, a noite vem, a sombra vai embora. Né? Isso em outras palavras, antes que a noite venha, fique tudo escuro, problemas, tribulação, as oportunidades não são tão claras como são durante o dia. Dissipe a sombra, irei à montanha da mirra.
Subir montanha é fácil, irmãos? Eu subi escada aqui ontem à noite, eu senti, viu, pastor? E é pouca, não é muito, não. Eu já subi montanha. Hoje, com a minha idade, eu não sei se eu dou conta mais, não. Não é fácil, é um preço que se paga no físico. E espiritualmente, é um preço também para subir a montanha espiritual. A montanha do quê? Da mirra. Lembra, mirra fala de sofrimento. Mirra fala de unção. Fala de perfume, fala de embalsamento, de morte, de quebrantamento, de entrega total, né, de uma entrega absoluta. Eu vou subir ao lugar mais alto de sofrimento por amor a Cristo. Aqui está a dica para nós ter comunhão com Ele nas regiões celestiais. Eu vou subir a uma renúncia completa na vida carnal, no corpo mortal, porque o velho homem já foi crucificado. Romanos 6 diz isso. Versículo 6. A montanha da mirra e a colina, ou a montanha do incenso. O incenso fala de quê? O incenso fala de oração, de adoração, né? Lá no Velho Testamento, tanto no tabernáculo como também no Templo de Salomão, o incenso era queimado continuamente. Então, vou no lugar mais alto de louvor e adoração. Enquanto eu estou aqui na terra, eu estou me entregando assim, completamente. Isso é a montanha da mirra. Enquanto eu estou aqui na terra, andando nesse tabernáculo, né, peregrinando, seguindo o Senhor, caminhando cada vez mais para o meu alvo, que é o Senhor, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, eu estou numa entrega absoluta diária. Eu estou vivendo num louvor, numa adoração intensa, na montanha. Vocês estão entendendo, irmãos? Continua, por favor. O próximo. Aí, Salomão viu o sulamita fazendo isso. O Senhor vê você e eu se entregando e vivendo essa vida de intensidade, de louvor e de adoração por amor a Ele. Olha o que ele diz: você é toda linda. Você pode pôr a mão no seu coração e falar: o Senhor diz para mim nessa manhã, eu sou toda linda ou todo lindo. É o que Ele diz para você. Você é toda linda, querida. Em você não há defeito. O Senhor não vê defeito em você, porque Ele vê Cristo, Ele vê a própria vida dEle em você. Você saiu dEle como a Eva saiu de Adão. Não há defeito. Você pode levantar suas duas mãos e declarar: o Senhor não vê defeito em mim. Seu pai vê, sua mãe vê, seus filhos veem, os avós, os irmãos vê, mas o Senhor diz para você e para mim: não há defeito em você. Que coisa linda, né? Continua. Aí ela está pronta para viver experimentalmente nas regiões celestiais. Você e eu estaremos prontos para ter comunhão com Ele experimentalmente nas regiões celestiais. Continua. Vem do Líbano comigo, minha noiva. Vem do Líbano. Sabe o que simboliza o Líbano? Líbano significa grandiosidade, beleza, pureza, tá? As regiões celestiais é lugar de grandiosidade, é lugar de beleza. Lá tem demônios? Tem, mas estão abaixo de nós, mas é lugar de beleza, de grandiosidade, de pureza, tudo branco. Lá, meus irmãos, quando nós estamos andando como cristão na terra, só na terra, nós estamos andando, olhando para as circunstâncias, muitas vezes, você e eu, você sabe disso, olhando para nós mesmos, mas quando nós estamos nas regiões celestiais espiritualmente e experimentalmente, nós estamos olhando de cima para baixo. Nós olhamos, os inimigos estão de baixo, a terra está de baixo. Vocês estão entendendo? Vem comigo, desça do alto do Amana. Sabe o que significa Amana? Deixa eu colocar aqui para Amana quer dizer lugar de verdade, fidelidade e constância. Quando nós estamos tendo comunhão com Ele nas regiões celestiais,
esse lugar só tem verdade, só tem fidelidade, só tem constância. Na terra, tem inconstância. Na terra, às vezes, nós somos como disse lá, né, a respeito de João Batista, né, sobre aquela vara que fica no deserto, fica movendo de um lado para o outro. Pessoas inconstantes, uma hora está ali, outra hora está aqui. Não, nas regiões celestiais é só constância, só perseverança, meus irmãos. Desça comigo do topo do Senir. Senir é o mesmo nome para o Monte Amana, Monte Hermon. É a parte norte. Senir quer dizer couraça, quer dizer armadura e quer dizer lugar de conquista. Quando nós estamos em comunhão com Ele nesse lugar, nós estamos revestidos da couraça, da armadura de Deus, de Efésios 6. E nós estamos conquistando mais e mais, porque Ele já conquistou. Na verdade, Ele continua conquistando através de nós. Amém? Do alto do Hermon. Olha aqui agora. Das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Isso são figuras de bestas, animais ferozes. Figuras de principados, de potestades. Então nós precisamos desfrutar daquilo que nós já podemos desfrutar. Ter comunhão com o Senhor na vida pessoal, ter comunhão com o Senhor na família, ter comunhão com o Senhor na igreja, ter comunhão com o Senhor lá do lado de fora. As pessoas cada vez mais vai ver Cristo em nós, que é a esperança da glória, e ter comunhão com o Senhor nas regiões celestiais. Quero terminar lendo esse versículo em Efésios 3. Abre lá, Efésios 3. Pode jogar. 3, 10, 11, por favor. Vamos terminar lendo esse verso. Hermon, antes de ler o verso, Hermon significa lugar de fruto, de união e de glória. Vamos dizer, Hermon significa lugar de fruto. O fruto da palavra vai ser abundante, o fruto do Espírito vai ser abundante. De união, a nossa união com Ele agora não é apenas dele conosco, em todos os aspectos, agora também é nós com Ele. Nós somos totalmente rendidos, entregues a Ele. Agora nós podemos não apenas cantar, mas viver a realidade. Eu sou totalmente do meu amado. Não é mesmo? Olha o que diz Efésios 3. E glória. A glória dele vai transbordar. A glória nossa é a glória de Cristo. Amém? Efésios 3, 10, 11. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes das autoridades das regiões celestiais. O próximo, versículo 11. De acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto mais, olhe para mim, por favor. Vocês já estão olhando, mas olha com mais fixação. Quanto mais comunhão com Ele nas regiões celestiais, mais isso aqui se torna realidade. 10, 11. Será conhecido aos principados, a potestades, a multiforme sabedoria de Deus. Isso foi planejado na eternidade passada. E Paulo deu a dica. Qual foi a dica de Paulo? O que está escrito em Cantares. Uma entrega absoluta. Eu vou subir ao monte da mirra. Uma vida de louvor e adoração absoluta. Eu vou subir ao monte do incenso. Essa entrega vai nos levar a ter experiência de comunhão diária com Ele nas regiões celestiais. Amém? Amém? Em ti não há defeito. Você é linda e você é lindo. Podemos cantar aquela música que você cantou? Sim. Ela ou uma outra. Pode, Pamela?
Fecha seus olhos, vamos agradecer a Ele, né? Você pode repetir essa oração comigo? Fala, Senhor Jesus, obrigado pela obra perfeita, completa e uma única vez para sempre feita por nós lá na cruz. Santo Espírito, obrigado. O Senhor está em nós para nos levar a ter comunhão com o Pai e com o Filho. E, consequentemente, com os nossos irmãos na fé. E, posteriormente, levando Cristo ao mundo. E desfrutando também da comunhão com o Senhor nas regiões celestiais. Que assim seja na vida de todos nós aqui. E se nesta manhã, se tem alguém aqui que ainda não tem Jesus, nós não podemos nos salvar. Ele nos salvou. Nós não podemos ir a Ele. Ele veio até nós. E Ele está vindo até você nessa manhã, se você ainda não tem Ele. Todos aqueles que não têm Ele estão destinados a viver uma vida condenada eternamente. Mas Ele veio para perdoar e salvar e buscar o perdido. Hoje é o dia da sua oportunidade. Você pode vir aqui agora na frente, sem constrangimento, porque Ele não teve constrangimento de morrer publicamente por você. Mas você pode fazer isso, e tem alguém aqui assim, que está sendo tocado para a salvação. Você pode fazer isso também no secreto. Ele não te rejeita por não fazer publicamente. Ele te aceita de qualquer modo, porque Ele é Deus. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado por ter me recebido no Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Queria agradecer muito o pastor Jefferson pela palavra. Foi extremamente oportuna, porque, de fato, vivemos tempos em que a desunião tem avançado. Surgem até expressões que na minha época eu nunca tinha escutado, mas relações líquidas. Já ouviram falar nisso? Eu acho que deve ser molhada, não sei bem o que é. Deve molhar isso daí. Então, tipo, deu, não deu, escorre e vai embora. E não é para isso que nós fomos criados. Nós fomos, de fato, criados, primeiramente, como ele bem falou, a ter comunhão com o Pai, com Deus. E cada vez que a gente tem essa comunhão, e essa comunhão se aumenta, nós passamos a ter uma comunhão também, eu creio nisso, melhor conosco mesmo. Porque dessa maneira eu vou estar preparado para ter comunhão com o próximo, com a família. Porque se eu não tenho uma comunhão com Deus e comigo, como é que eu vou me relacionar com os meus filhos, por exemplo? Com a minha esposa, vai ficar muito difícil, porque aí vai do meu modo, e não do modo que Deus quer. E aí envolve igreja, envolve regiões celestiais. Então, agradeço muito pela palavra, tocou muito minha vida nesta manhã. E estou feliz também que foi consequência de algo que nós sentimos que tínhamos que começar a fazer, pastor. Por exemplo, essa reunião de homens, essa vai ser o segundo encontro. Mas que promove o quê? Essa comunhão, né? Então, agora, hoje também vamos ter um segundo encontro com os pais também, que agora passou a ser definitivo, ou seja, todo último domingo do mês nós temos um bate-papo com os pais. Toda última quarta-feira do mês temos um bate-papo com os homens. Incrível ele ter trazido esse tema, porque é algo que nós estávamos buscando e recentemente conseguimos implementar. Então, muito obrigado. Falar nisso, não esqueçam de dar uma olhada nos livros dele aí atrás, que com certeza vai acrescentar muito na sua vida e na minha. Amém? Vamos louvar para encerrar. O que Deus está